Todo mundo vendo o gráfico aí? Todo Aqui mundo não, vendo o gráfico? não aparecendo não aqui. Avisa aí quando Ainda não você, Não, apareceu. professor. quando você vê. Pera aí. Nada ainda? Não. Nada. Ah, estamos sendo sabotados. Então, muito simples. De novo. E agora? Vai levar alguns segundos, tá? Mas... E aí, nada ainda? Apareceu. Todo mundo vendo agora? Apareceu. Sim? Temos gráfico? Apareceu. Beleza. Pra mim, não. Ainda não? Ah, agora apareceu, desculpa. Beleza. O meu Apareceu, demorou pra professor. aparecer também, mas Tá. apareceu. Bom, aí vocês já podem suspeitar do que seja, né? Nossa amiga internet às vezes fica um pouco de mau humor e acontece isso. Vamos torcer para ela ajudar a gente. Isso aqui não precisa nem maximizar, tá? A gente pode olhar assim mesmo. Então olha só. Esse é o nosso amigo gráfico, certo? Então lembra, o gráfico, o que é um gráfico? Em palavras, em poucas palavras. Se eu perguntar para vocês agora, o que é um gráfico? Representação visual dos dados de uma pergunta. Uma representação visual de dados para responder uma pergunta. Pode ser? Uma boa resposta, tá? Uma resposta visual para uma pergunta. Usando dados, baseado em dados, tá? Então, tá aí nosso amigo gráfico, essa é a nossa pergunta. O sexo da pessoa influencia a altura? Aí fizemos um gráfico, aí todo mundo olhou o gráfico, né? Ah, sim. Sim ou não, né? A resposta. Influencia ou não influencia? Sim. Não. Se influencia, influencia como? Aí todas essas informações você olha para o gráfico e pode tirar uma conclusão com base nos dados que ele está mostrando para a gente aí. Então, o que é importante para a gente quando nós vamos ler um gráfico? Qualquer gráfico sobre qualquer coisa. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui rapidinho. Não Professor, importa, diga. no Teams tem como, tipo, a gente que tá assistindo deixar os outros entrarem? Que aparece uma opçãozinha de X e Eu não sei, a eu não sei se flechinha. vocês podem aceitar, mas vocês podem tentar aí. Testa aí, vê se funciona. Tá, Porque eu não testei isso. Tá bom. Se aparecer alguém tentando entrar aí, vocês podem ver se vocês conseguem habilitar a entrada, tá? Se sim, ótimo, mais fácil. Então, toda vez que a gente lê um gráfico, tá? Toda vez que você vai fazer ou ler um gráfico, a gente precisa saber algumas coisinhas para você entender como ler ou como vai fazer o gráfico, né? Então, as duas coisas cruciais que a gente sempre precisa saber. Nota que o gráfico é formado pelo quê? Ele é formado por eixos, normalmente um eixo vertical e um eixo horizontal, linhas, tá? E dentro dele vai alguma coisa. No nosso caso, vai o quê? Pontos. O que representam os eixos do gráfico? As variáveis. Variáveis, correto? Então são as características que a gente mede, né? Nesse caso, as variáveis que refletem nossa pergunta. Aí nota que tem um eixo vertical e tem um eixo horizontal, correto? Como a gente decide quem vai no eixo vertical? Como a gente decide quem vai no eixo horizontal? Como escolhe? O que sofre. Não, pera. A variável que causa a alteração, que causa o efeito é no eixo X e a que sofre o efeito é no eixo Y. Perfeito. Por convenção, tá? Ah, porque é assim. Convenção, simples assim.
de modo que todo mundo pode falar a mesma língua, tá? Então a variável que a gente acha que causa o efeito, a gente joga aqui, ó, eixo horizontal. A variável que a gente acha que sofre o efeito, a gente joga no eixo vertical. E elas recebem nomezinhos especiais por causa disso, para a gente identificar quem é quem. Lembra os nomes? Como eu chamo a variável que vai aqui no eixo horizontal? Como eu chamo a variável que vai no eixo vertical? Na horizontal é variável independente e na vertical é variável dependente. Ou a variável preditora e resposta. Exato. Lembra que tem mais de um nome, né? Tem alguns nomes. Posso chamar aqui, ó, variável que vai no eixo horizontal. Variável x, a gente também pode falar, né, no eixo x. Variável independente. Variável preditora, né? Ou variável explanatória, tá? Aquela variável que você acha que causa o efeito. E no eixo vertical, variável dependente, variável y também. Né? Variável resposta. São os nomes mais comuns, tá? São sinônimos, então é interessante notar isso. Qual nome você vai usar? Aí que você achar melhor, mas se você olhar nos trabalhos científicos, olhar nas palestras, aí você vai perceber que esses nomes são usados de forma sinônima em situações diferentes, tá? Então é interessante você saber que pode ter diferentes nomes, mas estão falando a mesma coisa, tá? Então temos os eixos do gráfico e temos que vai dentro do gráfico. Pontos. O que representa os pontos no gráfico? O que representa os pontos que vocês desenham dentro do gráfico? Desenharam dentro do gráfico. Cada ponto é o quê? Uma variável, uma pessoa. Uma variável ou uma pessoa? Não, uma unidade amostral. Uma unidade amostral, né? Lembra que os pontos representam onde você mediu essas características, essas variáveis. Então as variáveis vão onde? Sempre nos eixos. As unidades amostrais vão onde? Dentro do gráfico. Um ponto para cada unidade amostral. Eu medi N pessoas. Ah, meu gráfico vai ter quantos pontos? N pontos. Mesma quantidade. Sempre, tá? Simples assim. Então, resumindo essa historinha, aqui, ó. As variáveis vão nos eixos do gráfico. E as unidades amostrais vão dentro do gráfico como pontos. Aí você tem variável y, sofre o efeito, variável x, independente, que causa o efeito. Ou que você acha, você espera que cause o efeito. Tá? E aí, como chama esse tipo de gráfico? Vários nomes também, tá? Sinônimos. Você pode chamar de gráfico de pontos, você pode chamar de gráfico de dispersão, ou às vezes também pode encontrar com esse nome aqui, ó, diagrama de dispersão. Aí, em inglês, chama assim, ó, scatter plot. São duas palavras, tá? Plot é como a gente chama gráfico em inglês. É uma possível palavra para gráfico. E scatter significa espalhamento. Por que espalhamento? Gráfico de espalhamento ou dispersão. Porque você enxerga o espalhamento dos pontos no gráfico. O que é o espalhamento? É a variabilidade, né? Os valores diferentes que você mediu para cada unidade amostral, você enxerga claramente no gráfico. Porque você tem um pontinho representando cada uma das unidades. Tá? Então nota que é extremamente simples, né? Porém todos os dados que nós medimos, toda a informação que a gente tem está aí. E aí agora a gente pode olhar isso e tirar uma conclusão. Usar isso para julgar qual é a melhor resposta para a nossa pergunta. Se a nossa expectativa, se a nossa hipótese, né, faz sentido ou não. Se ela faz mais sentido ou faz menos sentido, tá? Para isso que a gente usa gráficos. Tranquilo?
Todo mundo refrescou a memória aí? Tranquilo essas ideias? Todo mundo lembra agora o que significam esses pedaços do gráfico? Algum problema com isso? Alguém está com alguma dúvida? Alguma dúvida cruel atormentando vocês? Todo mundo tranquilo com as partes do gráfico? Beleza? Então é isso. Ó. Olha para esse gráfico aí e fala pra gente, tem relação entre altura e sexo? E o que é que diz pra você que tem relação ou não? Sim, porque a maioria dos homens é mais alto do que as mulheres que estão representadas aí. Então, palavra-chave, ó. Palavra-chave qual é? Maioria. A maioria. Então, quando você olha para os pontinhos que representam as pessoas do sexo masculino, você vê que elas tendem a estar mais para cima, mais altos. Aqui tende a estar mais para baixo, mais baixos. Ah, mas tem essa mulher aqui, ó, que ela era mais alta que esse homem. Como isso é possível? É possível porque quando a gente olha um gráfico, quando a gente quer saber se tem relação entre variáveis, não interessa o que acontece com esse pontinho, ou com esse pontinho, ou com esse pontinho solto, perdido. O que interessa pra gente? Interessa o que acontece com a maioria. E aí é isso que a gente também chama de tendência. Né? Tendência. Todo mundo aí usa redes sociais, né? Aí quando tem alguma coisa que tá bombando, né? Todo mundo tá falando aquilo. Como é que chama? Tá lá no topo. Tendência. Como que as redes sociais chamam? Twitter, YouTube. Lembra, tem uma palavra mágica que eles usam para isso? Uma palavra em inglês? Trending topics. Trending topics. Tá? Trending. Que diabos é isso? É a tendência, tá? Trend é a tendência. Então é exatamente isso, tá? A gente está procurando o que acontece com a maioria. Então talvez, ó, fulaninho aqui não segue a tendência, mas a maioria segue. Que a maioria dos homens são mais altos que a maioria das mulheres. Ah, então isso diz pra gente que em geral tem uma relação. Aí talvez ela pode ser mais forte ou mais fraca, né? Se eu fizesse isso aqui nesse gráfico, ó. Faz diferença? Faz diferença? Professor, o senhor poderia repetir, por favor? De novo, ó. Todo mundo vendo o gráfico original, certo? Aí a gente olhou para esse gráfico e pensou, ah, tá, a maioria dos homens tende a ser mais alto que as mulheres. Mas tá vendo que tem uma mulher aqui que é mais alta que esse homem, né? Todo mundo tá vendo isso? Mais alto aqui, ó? Sim. Beleza. Não, mas a maioria aqui, né? Ah, a tendência. A maioria. Então tá. Vamos supor agora que a gente mediu outras 6 pessoas. E a gente fez o gráfico de novo. Aí ele é assim. Mudei o gráfico. Todo mundo tá vendo que o gráfico está diferente agora? Todo mundo nota a diferença? Mexi nos pontos. A pergunta é, faz diferença? Não. Não? Sim e não, por que sim, por que não? Não, porque a maioria já era mais alta mesmo. Então, tipo. A maioria já era alta antes. Ou
Sim, muda porque agora todos são mais altos do que as mulheres. Ah, então faz ou não faz diferença? Faz diferença. Faz diferença, né? Se eu perguntar pra você onde a relação entre a altura e o sexo é mais forte, é mais forte nesse gráfico aqui? Ou é mais forte nesse gráfico? No outro. Por quê? Porque todos os homens são mais altos do que as mulheres. Concorda que é muito mais fácil, né, de você bater o olho nesse gráfico e pensar, nossa, tem uma diferença de altura entre homens e mulheres nesse gráfico aqui? Onde a separação entre os dois é perfeita, todo mundo percebe, né? Todos os homens são mais altos que todas as mulheres. Ah, então a relação é mais forte. E aqui, o espalhamento dos pontos é maior, tá vendo? São mais diferentes. O espalhamento dos pontos aqui agora é maior. São mais diferentes. Aí o que acontece? Aqui no meio, ó, você fica com alguns pontinhos mais ou menos no mesmo nível, misturado. Aqui no meio tem mulheres que têm alturas parecidas com a altura dos homens. Aí alguns homens estão mais altos, algumas mulheres estão mais baixas. E aqui no meio você tem meio que uma mistura dos dois. Tá? Aí tem relação? Tem. Vejo uma tendência? Vejo. Mas ela parece mais fraca do que se eu tivesse uma coisa assim, concorda? Aqui é muito mais fácil da gente dizer que tem uma diferença. Concorda? Então percebe como que funciona a nossa leitura do gráfico? Através do gráfico a gente consegue enxergar a variabilidade, a dispersão dos pontos, e aí a gente pode usar essa informação para julgar se a relação é mais forte ou é mais fraca. Se eu tiver uma coisa assim, ó, imagina que eu tenho um gráfico assim agora. A dispersão dos pontos é grande ou é pequena? Pequeno. Pequena, concorda? Os homens aqui todos bem parecidos, né? As mulheres bem parecidas, ó. Aí você bate o olho nesse gráfico, aí nossa, tem uma diferença muito forte de altura. Muito forte. Por quê? Porque a dispersão dos pontos é pequena. Percebe? Agora se eu fizer isso aqui, ó. Tá. 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 Tem diferença de altura entre homens e mulheres? Tem relação entre a altura e o sexo? Consegue enxergar claramente uma relação aí? Sim ou não? Não. Por que não? Porque tem alturas parecidas. Tem uma sobreposição muito Acho grande que entre os sim. dois, né? Todo mundo enxerga isso? Né, ó? Aham. Varia de tanto a tanto. Aí você olha aqui, ó. Varia de tanto, mais ou menos tanto a tanto também. A diferença é bem pequena. Então a dispersão dos pontos é muito grande. A dispersão dos pontos é grande. Aí tem uma sobreposição grande entre os dois. Aí fica mais difícil dizer que é diferente, né? Ah, parece que talvez um pouquinho, né? Tem um homem mais alto aqui. O homem mais alto é mais alto que a mulher mais alta. Mas em geral, né, não é muito óbvio, né? Então percebe como a gente consegue identificar relações e a gente consegue inclusive no olho dizer, nossa, essa relação é forte. Ah, essa relação aqui é fraca, olha. Então a dispersão dos pontos é muito grande. Os dois grupos são muito parecidos em geral. Ou, essa relação aqui é bem forte, ó. Eu vejo claramente a diferença entre os dois. A dispersão dos pontos é pequena. Eu consigo dizer facilmente que um homem vai ser muito mais alto que uma mulher, por exemplo. Ou vice-versa.
Então nota como, através da disposição dos pontos, a gente consegue criar uma intuição muito simples, muito fácil, sobre como enxerga uma relação, se uma relação é mais forte ou mais fraca. Tá? Tranquilo? Simples, né? Nenhuma mágica, nenhum mistério. Diga. E se tivesse, por exemplo, mais unidades amostrais do sexo feminino do que masculino, também afetaria nessa questão Por exemplo, de saber se o sexo afetaria a altura, né? ó, botei mais pontinhos aqui, tá vendo? Sexo feminino. Todo mundo tá vendo aqui? 6 pontinhos aqui, ó. 3 pontinhos aqui, certo? Então tem 2 vezes mais mulheres do que homens no meu gráfico. Sim. Olha esse gráfico aí agora e fala pra gente. Tem relação entre altura e sexo? Tem diferença de altura? Sim ou não? Tem relação? E aí, ninguém consegue enxergar a relação? Tem relação. Sim. Tem o dobro de mulheres, de homens. Tem o dobro de mulheres. Isso é o número de unidades amostrais, é o tamanho da amostra, né? A nossa pergunta é, tem relação entre a altura e o sexo? Consegue ver uma relação nesse gráfico? Entre essas variáveis? Sim. Consegue? Então tá aí, ó. Sim. Então tá aqui um exemplo prático. Tem 2 vezes mais observações aqui do que aqui. Isso me impede de ver a relação? Não. Isso mudou na sua conclusão? Não também. Tá? Então percebe que eu posso ter mais observações de um grupo, menos observações de outro. Posso ter muito mais observações de um grupo do que de outro. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse um negócio assim, ó, de muito mais mulheres do que homens. Faz um gráfico. Tá aí. Então nota que o número de observações por si só, a gente precisa de observações para ter uma ideia, né? Para ter informação suficiente para julgar, para concluir alguma coisa. Mas o fato de ter mais ou menos observações aqui do que aqui não me impede de chegar a uma conclusão. Ou não altera por si só a minha conclusão sobre se tem relação entre a altura e o sexo. O que interessa? O que importa então? Importa a dispersão dos pontos. Eles são mais espalhados ou eles são menos espalhados? Eu enxergo claramente uma diferença entre os sexos? Ou eles são misturados? Né? Se eu tivesse uma coisa assim, por exemplo, vou aumentar a dispersão dos pontos agora. Se eu tivesse uma coisa assim, aí agora já é mais difícil de ver a diferença, concorda? Tá vendo agora que tem uma grande sobreposição entre os dois, né? Então aqui no meio, ó, tem várias mulheres que têm alturas parecidas com de alguns homens, inclusive algumas mulheres bem mais altas do que alguns homens. Então percebe que o que dá essa ideia pra gente de força da relação, intuitivamente, é a dispersão dos pontos. Quando a dispersão é menor, a relação parece mais forte, mais clara. Né? E é justamente isso que a gente usa quando olha o gráfico para julgar, para tirar uma conclusão. Tem uma relação ou não tem? Ela é forte ou ela é fraca? É mais forte ou é mais fraca? Simplesmente olhando no olhômetro, você consegue rapidamente chegar a uma conclusão sobre isso. Percebe?
Então é só uma questão de prática. A gente praticar. Olha um gráfico, faz um gráfico. Olha outro gráfico, faz outro gráfico. Coleta outros dados, responde outra pergunta, faz outro gráfico. Olha outro gráfico. E aí, uma hora automaticamente você olha qualquer gráfico e você captura rapidamente a tendência que ele está mostrando. Essa é a habilidade mais importante que você precisa ter para usar estatística. Lembra que eu falei no começo da disciplina? Ah, matemática. Qual foi a matemática que vocês precisaram para fazer esse gráfico? Bom, vocês têm que saber ler os números, né? E escrever os números. Vocês têm que saber montar eixos. E vocês têm que saber desenhar pontos dentro do gráfico. Percebe que não tem nenhuma matemática misteriosa para fazer isso? Isso é o mais importante para a gente, tá? E essa é a habilidade mais importante que a gente vai querer desenvolver até o final da disciplina. Quando você terminar a disciplina, você será uma máquina de ler e de fazer gráficos. E qualquer gráfico que alguém mostrar para você, você automaticamente... Pã! Ah, ele está fazendo essa pergunta. E essa é a resposta, porque os dados estão me dizendo isso. Aí você vai ter um super poder. Beleza? Perguntas sobre o que a gente acabou de falar? Alguma dúvida? Não. Alguma observação? Algum comentário? Então, nenhum mistério, né, gente? O meu, Diga. professor, o meu gráfico ele ficou meio que assim, como o senhor falou ali, meio que independe a quantidade de como eu vou organizar ali, né? Porque no meu gráfico são 10 unidades amostrais, Uhum. mas são só 2 do sexo feminino, aliás, 2 do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Uhum. Então, eu achei que ficou até mais claro de eu responder a pergunta. Então, veja, o que acontece? Se você tem muito mais observações de um do que do outro, naturalmente, é intuitivo, né? Se eu medir 2 mulheres e medir 8 homens, obviamente eu tenho muito mais informações sobre os homens do que sobre as mulheres. Aí, o quanto eu posso tirar uma conclusão geral sobre a altura das mulheres com base em 2 mulheres? N igual a 2. Aí parece pouco, concorda? Porém, nota que a questão é a quantidade mínima de informação que eu tenho. E não se é igual ou se é diferente. Percebe? Tem mais aqui, tem menos aqui. Tanto faz. O que importa, então? Importa que você tenha uma amostra com um tamanho minimamente razoável. De modo que você consegue dar um chute razoável sobre o universo amostral. Lembra que é isso que a gente está tentando fazer? No olhômetro, é isso que a gente acabou de fazer aqui. Quando você olhou o gráfico e falou, aqui tem uma relação. Homens tendem a ser mais altos. Você fez uma. Lembra a palavra mágica? Quando dá um chute? Inferência. Suposição. Inferência. Você fez uma inferência estatística. Toda vez que você bater o olho em um gráfico e você concluir alguma coisa, automaticamente é isso que você está fazendo, é uma inferência. Seu cérebro está inferindo alguma coisa. A resposta da pergunta é essa. Mas aí precisa de uma quantidade razoável de informação para a gente conseguir extrapolar isso de forma razoável, né? Lembra que a gente quer fazer uma inferência, mas você pode fazer uma inferência boa, com base em bastante dados, bastante informação, ou você pode fazer uma inferência ruim, se você não tem informação suficiente. Vai dar um chute, mas pode ser um chute muito ruim, tem certeza vai ser grande. Tá? Mas a gente vai conversar melhor sobre isso ao longo das próximas aulas, tá? Sobre a quantidade, quanta informação no mínimo eu preciso. Vou fazer um gráfico, eu preciso de uma amostra de que tamanho, pelo menos? No mínimo, quantas unidades amostrais eu devo coletar? A gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Apenas notem, por enquanto, que se tem mais ou menos observação de um valor da variável de outro, isso por si só não te impede de concluir algo. Faz diferença, sim,
se você tem muitas observações ou se você tem poucas demais. Vai ter mais informação, vai ter menos informação. E o chute vai ser pior ou melhor. Tranquilo? Beleza, Diego? Beleza, professor. Tranquilo. 10 minutos. Toma água, vai ao banheiro, faz um café, come alguma coisa e volta aí pra gente continuar nossa conversa de hoje. E aí, gente? Voltamos. Todo mundo pronto? Apostos? Voltamos. Então, olha só. Deixa eu projetar aqui de novo. Aqui temos neste slide um resumo da nossa conversa até agora, tá? Então depois, lembra que as aulas estão gravadas. Dá uma olhada depois nessa figura aqui. Medita, de vez em quando dá uma meditada sobre ela. Isso vai ajudar você a lembrar esses nomezinhos. Quanto mais gráficos você olhar, mais fácil fica, tá? Então nota que essa relação que a gente está investigando tem relação entre a altura e o sexo das pessoas. É uma relação que é importante para os biólogos, né? Em geral, não só se você estiver investigando pessoas, mas se você estiver investigando outros tipos de organismo também. Porque quando essa relação existe, lembra que os biólogos dão um nome especial para isso, né? Quando você tem uma diferença de características entre machos e fêmeas de uma espécie, característica morfológica, como o tamanho, a altura, né, por exemplo, lembra que os biólogos dão um nome, né? Como é que chama isso? Dimorfismo sexual. Exatamente. Dimorfismo sexual, né? Então, tem muitas espécies que têm dimorfismo sexual. Seres humanos têm dimorfismo sexual? Sim, né? Nós estamos bem familiarizados, inclusive temos uma expectativa bem forte sobre isso, né? Quando você olha para uma pessoa, você rapidamente identifica se ela é um ser humano macho ou fêmea, né? Por algumas características. Você olha para o rosto, você olha para o tamanho, fisionomia, a forma do corpo, né? Caracteres sexuais secundários que os biólogos chamam, né? Tem barba, não tem barba, né? Tem seios, não tem seios, né? Qual a forma dos quadris? Então, seu cérebro está programado já. Você bate o olho numa pessoa e você não leva nem um segundo para inferir alguma coisa, né? Aí você faz uma inferência. Com base nessas características que eu estou vendo dessa pessoa, eu acho que ela é desse sexo. Tá? Então, só os humanos são assim? Não. Tem vários animais, né? Um fenômeno relativamente comum. Todo mundo tá vendo a foto aí? Todo mundo pode ver a foto? Sim. Sim. Quem é o macho e quem é a fêmea? Macho é o mais alto. Direita ou esquerda? Direita. Concordo, né? Você bate o olho na imagem, é óbvio, né? Olha só, ele é maior. Aí tem uma crista, né? Mais envolvida. Aí tem essas pelanquinhas aqui embaixo do bico. A coloração também é um pouco diferente, né? Em alguns casos você consegue obter alguma informação sobre isso através da coloração, da cor do corpo, né? Então é bem fácil em muitos animais, não só
Não só na galinha, não só nas pessoas. Porém, tem várias espécies de animais que o dimorfismo sexual não é tão evidente. Ou, na verdade, a gente nem sabe se tem dimorfismo sexual. Por quê? Porque é difícil você identificar qual é o sexo do bicho. Você olha e parece tudo muito parecido. É difícil dizer se é macho e dizer se é fêmea. Alguém conhece alguma espécie de animal em que é difícil saber se é macho ou fêmea? Gato, cachorro. Gato. Como faz para saber quando olha um gato se é macho ou fêmea? Olha a genital. Bom, você pode olhar os órgãos genitais, né? Você olha só o corpo em geral assim, aí talvez não é muito óbvio, né? Precisa olhar alguma coisa a mais, alguma característica específica a mais, né? Ver se tem glândulas mamárias, por exemplo, mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. Você olha o cachorro, né? Aí pode olhar os órgãos genitais, pode ver se tem a tetinha, se não tem, se é mais desenvolvido, se é maior ou menor, né? Mas aí, num primeiro momento, não é tão óbvio. E tem alguns animais também que nem olhando outras características é fácil dizer. Porque os órgãos genitais são de tal forma que para nós, no olho, é difícil você identificar exatamente a gônada, né? Se os órgãos sexuais do animal correspondem a um aparelho reprodutivo masculino ou aparelho feminino. Então agora a gente vai ver um exemplo do mundo real, tá? Exemplo do mundo real. Como é que os biólogos estudam isso de verdade? Então aqui a gente tem um exemplo do mundo real desse bichinho bonitinho chamado pinguim de barbicha. Alguém conhece pinguim de barbicha? Já viu alguma vez na vida antes? Pinguins lembra que são aves, correto? E são aves com uma peculiaridade. Onde que os pinguins vivem? Alguém sabe onde os pinguins vivem? Em geral, mais ou menos. Antártida. Exatamente, na Antártida, né? O Polo Sul, Antártida. frio, né? Antártida, Polo Sul. Então muito frio, gelo para todo lado. Aí os pinguins têm a peculiaridade entre as aves que é o quê? Eles têm asas, têm, porém eles não voam. O que eles fazem? Eles nadam, eles mergulham. Então eles têm uma série de adaptações para viver no frio e inclusive para mergulhar em águas super geladas. Né? Enfim, várias características, né? Eles têm glândula para cobrir o corpo todo com uma superfície lá de oleosa, né? Para ele não molhar. Então quando ele cai dentro d'água ele não molha, porque ele é coberto por uma secreção que impede que as penas dele molhem. A gente chama de antiaderente ou hidrofóbico, né? Não permite contato com a água. E aí ele está sempre sequinho. Ele está sempre pronto para pular na água. A água é muito fria. E aí tem aqui os pinguins, uma família de pinguins, uma colônia de pinguins lá na Antártida. E aí você olha para eles assim, quem diz aí para mim, quem é macho e quem é fêmea desses pinguins? Me diz uma característica que você olha nele e automaticamente diz, esse é macho. Ou, não, esse é fêmea. Aquele Não. último lá parece ser macho, Aquele último qual? mas Direita ou fica esquerda? difícil de identificar direito. Esse aqui? Por que ele parece macho? Porque ele é maior do que os outros Uhum. e. Acho que é isso. Biólogos. O macho sempre é maior? O macho sempre é maior? Não. Alguém conhece alguma espécie de animal em que a fêmea normalmente é maior? Existe isso? É possível? Sim.
sim. Se não me engano, é um escorpião que eu esqueci o nome. Mas eu acho que é comum. Tem várias espécies de animais em que a fêmea é maior que o macho, né? Lembra algumas? Escorpião? É, escorpião. De forma mais geral, aracnídeos, escorpião, Aranha. aranhas. De forma mais geral ainda, artrópodes. Todo mundo sabe o que é um artrópode? É simplesmente o maior Os filo animal. elefantes? Não, artrópodes. Já viu essa palavrinha? Alguém sabe o que é artrópode? Lembra lá das suas distantes aulas no ensino médio de biologia? Quando você estava estudando a classificação dos seres vivos. Lembra dos artrópodes? Quem são os artrópodes? Aranhas, gafanhotos, É isso aí. caranguejos. Resumindo muito, são esses invertebrados que têm articulações, né? Que têm juntas articuladas. Quem é essa galera? É basicamente 3 grupos. Aracnídeos, insetos, todos os insetos, e crustáceos, né? Caranguejo, camarão, lagosta. É só esse pessoal, só que só esse pessoal, quando a gente pensa, são só os artrópodes. Artrópodes é assim, ó. De todas as espécies de seres vivos descritas no mundo, 2 em cada 3 são artrópodes. É simplesmente o maior filo animal de todos. O grupo de animais mais diversificado que nós conhecemos no planeta Terra, tá? Então, só de lembrar dos insetos, você já pode imaginar, né? Tem uma diversidade enorme de insetos, mas também tem os aracnídeos e os crustáceos. Tá? Então, nesses bichos, normalmente quem é maior não é o macho, é a fêmea. Aranhas, em geral, é assim. Insetos também, em geral, é assim. As fêmeas costumam ser maiores, né? Talvez insetos comuns que você pode ver na sua casa. Moscas, por exemplo. Todo mundo está cansado de ver mosca em casa, né? As moscas, em geral, as fêmeas são maiores que os machos. Gafanhotos, grilos, que você pode ver no seu jardim, as fêmeas são maiores que os machos. Louva-a-Deus, todo mundo já viu louva-a-Deus? Com as patinhas lá, que parece que ele fica rezando, né? Pendurado de cabeça para baixo na planta. As fêmeas são, geralmente, bem maiores que os machos, tá? Então, quando você olha para o animal, aí, olha, ele é grande. Aí a gente, pode ser macho, mas a gente sabe que tem espécies de animais que a fêmea é maior que o macho, em geral. Então, simplesmente ser grande ou pequeno não ajuda muito a gente, às vezes. É difícil a gente dizer só com base nisso. Diga. E com os peixes, tipo, todos a fêmea é maior que o macho ou só algumas espécies? Peixes também podem ter dimorfismo sexual. Mas dimorfismo sexual é uma característica que varia muito entre espécies, tá? Então a gente está falando em geral. Em geral, artrópodes a fêmea é maior. Nos vertebrados, animais vertebrados como nós, né? Nós quem? Mamíferos, né? As aves, como o pinguim, as galinhas, né? Lagartos, répteis, anfíbios. Aí os machos costumam ser maiores. Mas varia muito entre espécies. Tem espécies de mamífero que é fácil ver o dimorfismo. Tem espécies que não é fácil. Tem espécie de peixe que o dimorfismo é mais óbvio, evidente. Tem espécie que não é. Tem espécies de aves, de passarinhos, que você bate o olho, né, que nem a galinha e o galo. É macho e fêmea. E tem outras como o pinguim de barbicha, que é o que vocês estão vendo aqui, que você bate o olho e estou todo meio a mesma cara, tem um que é maior, é menor, mas quando você vai lá olhar as genitais, o que acontece? Você não entende nada, porque as genitais, os órgãos reprodutivos são muito parecidos. No olho, macroscopicamente, sem você fazer uma intervenção cirúrgica, é muito difícil, né? Com um bicho vivo, só olhando com um bicho vivo, é muito difícil você discriminar se é um órgão reprodutivo masculino ou feminino. Então, os pesquisadores que estudam lá a fauna da Antártida do Polo Sul, como os pinguins, eles têm muita dificuldade quando eles vão pesquisar esses bichos. Porque é difícil no olho dizer se é macho ou fêmea. Tá? Então, pensando nisso, um grupo de pesquisadores pensou, bom, será que a gente consegue identificar alguma característica desses animais que ajuda a gente a dizer se é macho ou fêmea?
A gente pode dizer mais fácil. Alguma característica em particular, se eu medir, por exemplo, né? No olho é difícil, mas se eu medir, será que melhora? Será que fica mais fácil? Então, um grupo de pesquisadores brasileiros, eles fizeram um estudo. E eles publicaram um estudo, um artigo científico relatando os resultados deles. É esse trabalho que vocês estão vendo aqui. Foi publicado nessa revista científica, Antarctic Science, está vendo aqui? Ciência Antártica. Essa é uma revista especializada que só publica estudos científicos sobre a Antártica. E aí, ó, título: Morphometric Variation Chin Strap Penguins. Variação morfométrica nos pinguins chin strap. Aí chin strap, traduzindo em português, como a gente costuma chamar esse bichinho aqui. Pinguim de barbicha. Tá? Dessa espécie, ó. Pigoceles antárticos. Tá? Então, a nota são 3 autores, 3 pesquisadores. A primeira é uma primeira autora, a Jaqueline, tá? Jaqueline, o Vitor e a Maria. Aí eles são lá do Rio Grande do Sul, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mais conhecida como Unicinos, que é uma universidade que fica lá no Rio Grande do Sul. Então lá eles estão bem próximos, né? Estão mais perto que a gente no norte aqui. O estado mais ao sul do Brasil está bem próximo lá, mais próximo do Polo Sul. Então eles fazem pesquisas lá também. E aí o que eles fizeram? Todo mundo vendo o mapa aí? Todo mundo vendo o mapa? Sim. Aqui está o Brasil, ó. Tá vendo? Aqui. América do Sul, né? Sim. Aqui está o Brasil, aqui está a Argentina. E aí tem esse bracinho branco aqui, vocês estão vendo aqui no fundo, ó. Isso aqui é um pedaço do Polo Sul, da Antártida, tá? Península da Antártida. Aí aqui você tem o mar separando a América do Sul da Antártida. E aí você tem esse pontinho vermelho aqui, essa setinha, esse marcador vermelho, que são ilhas que ficam aqui no norte da Antártida. Então o que esses pesquisadores fizeram? Eles foram lá, eles foram em uma dessas ilhas que fica aqui na Antártida, e aí lá vive um monte desses pinguins. E aí então eles coletaram alguns pinguins, uma amostra de pinguins, e aí nessa amostra de pinguins eles mediram várias características. Que características? Altura do pinguim, comprimento da nadadeira do pinguim, tamanho das patas do pinguim, das pernas, tamanho do bico do pinguim. Mede um monte de características morfológicas, ou morfométricas, que a gente também chama, né? Essas características que você pode medir a forma do corpo, de diferentes partes do corpo. E aí eles queriam saber, então, tem dimorfismo sexual nessa espécie? Eu consigo identificar isso se eu medir alguma característica? E aí uma dessas características que eles mediram é isso aqui, ó. Bill length. Tá vendo aqui? Alguém sabe o que significa isso? Bill length. Alguém sabe o que significa? O bico? Exatamente. Bico. Comprimento do bico, tá? Então, comprimento do bico em milímetros. Aí eles coletaram vários pinguins, eles mediram o comprimento do bico de vários pinguins e eles sexaram, fizeram a sexagem. Esse é um termo que os biólogos usam muito, fazer a sexagem. O que é isso? É identificar qual é o sexo. Como? Olhando as genitálias eu já falei, é difícil, né? Então como que faz? Usa métodos moleculares. Então talvez vocês já viram, né? No jornal, algum documentário, algum filme. Quando você, às vezes, coleta o DNA, né, de uma pessoa de um lugar, aí a gente consegue dizer qual é o sexo da pessoa através do sequenciamento do DNA, né? Então você pode usar essa técnica forense que a gente usa, os pesquisadores, a polícia usa para identificar características de pessoas através do DNA na cena de um crime. Você pode usar para biologia também. Por exemplo, para saber qual é o sexo de um pinguim. Então foi exatamente isso que eles fizeram. Extrai o sangue de cada pinguim. Aí você não precisa matar ele. Você tira só uma amostra do DNA dele.
leva para o laboratório, sequencia o DNA de cada pinguim. Com base no DNA, você consegue identificar se é macho ou fêmea. E eles coletaram uma amostra de pinguins e fizeram para cada pinguim exatamente isso. Usa o DNA para identificar é macho ou fêmea e mede as características morfológicas do pinguim, como o comprimento do bico. Feito isso, temos os dados. Agora, o que eles podem fazer? Um gráfico para responder a pergunta. E assim eles fizeram. Este gráfico que vocês estão vendo aqui. Então vamos ver agora. Primeira coisa. Que pergunta este gráfico está fazendo? Se o sexo dos pinguins influencia. Não, se o sexo dos pinguins influencia o tamanho do bico. O sexo do pinguim influencia o comprimento do bico do pinguim? Tem relação entre o comprimento do bico e o sexo do pinguim? Aí aqui, ó, tá em inglês, tá? Porque eu lembro que o artigo é em inglês. Female é fêmea, male, macho. Tá? Então aqui são as fêmeas, aqui são os machos. Cada pontinho, já sabe, representa uma unidade amostral. Nesse caso, um pinguim, né? Então cada pontinho aqui é um pinguim. Então olha para esse gráfico. Olha bem para esse gráfico. E diz pra gente. Tem dimorfismo sexual no comprimento do bico desses pinguins? Sim ou não? Por quê? Sim, porque a maioria dos pinguins machos tem o bico maior que as fêmeas. Todo mundo enxerga? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda com essa conclusão? Alguém acha diferente? Eu concordo. Faz sentido? Faz sentido? Faz. Maioria dos machos tem bicos mais compridos que a maioria das fêmeas, né? Concorda? Então percebe? Bateu o olho, automático. Esse é um exemplo do mundo real, tá? É assim que os biólogos respondem perguntas sobre o mundo real. Então, tem dimorfismo? Parece que tem. Os machos tendem a ter bicos mais compridos. Porém, esse dimorfismo é mais forte, mais fraco, mais ou menos? O que vocês acham? Olha para o gráfico. O que ele diz para vocês? Dimorfismo é muito evidente, muito forte. É muito fraco. É mais ou menos. Muito forte. É muito forte? Todo mundo concorda que é muito forte? Alguém acha outra coisa? Todo mundo concorda? Eu achei mais ou menos, porque Por quê? ainda assim tem algumas fêmeas que têm um bico maior que alguns machos. Essas Ou do fêmeas mesmo aqui, por exemplo, tamanho. né? Aqui, né? Ó, tem várias fêmeas aqui, ó. Sim, Bicuda. Aí esses machinhos aqui, ó. Mais curto o bico, né? Então, por exemplo, imagina que a gente chega lá na Antártida. Pode falar. Pode falar. Eu ia falar o que o colega falou, não tá muito claro, porque apesar de alguns machos terem um bico maior, tem fêmeas também que têm um bico maior que alguns machos, né? Uhum. Nota que tem aqui
você olha aqui para os dois, aí você vê esses machos são claramente... Alguns machos são claramente mais bicudo que as fêmeas, né? Claramente. Olha para o outro lado. Algumas fêmeas claramente têm o bico mais curto que os machos, né? Aí quando você olha aqui no meio, aí complica, né? Então imagina que a gente chega lá na Antártida e encontra um pinguim de barbicha. Aí a gente mede o comprimento do bico dele. Aí você vai lá com a trena, com a fita métrica, com a régua. Vem aqui, pinguim. Aí mede lá o bico dele. Aí você mediu o bico dele mede 49 milímetros. Bem aqui, ó. 49 milímetros. Esse pinguim é macho ou é fêmea? Trabalhando com probabilidade, ele tende a ser macho, eu acho. Ah, mas olha esse monte de fêmea aqui. Tem o bico tão grande quanto ou maior. Percebe? Então, 49. Eu consigo dizer claramente, só sabendo qual é o comprimento do tamanho do bico, se é macho ou fêmea. Se ele tiver um bico de 53 milímetros, por exemplo, aí concorda que é bem mais fácil dizer, né? Ó, 53. Pô, é macho, só pode ser macho, não tem nenhuma fêmea com esse tamanho. Não, o bico mede 43 milímetros. Ah, fêmea, fácil. Nenhum macho tem um bico tão curto. Aí se tiver 47, 49, 48, 50, aí a gente cai bem aqui, ó. Onde tem a sobreposição entre os dois, percebe? Aí fica mais difícil, né? Por quê? Porque tanto macho quanto fêmea pode ter um comprimento desse. Então percebe como que a gente pode usar a informação do gráfico para interpretar a relação? Então todo mundo concorda que tem dimorfismo, né? Parece claro que tem o dimorfismo. Porém, existe uma certa sobreposição entre os dois, de modo que talvez não é tão fácil assim eu dizer se é macho ou fêmea, simplesmente sabendo qual é o comprimento do bico. Tá? Faz sentido? Além disso, nota outra coisa. Tem diferença entre macho e fêmea? Tem. Porém, tem diferença no comprimento de bico entre as fêmeas? Tem, né? Todo mundo tá vendo aqui, ó. Muito diferente, concorda? Uma fêmea pode ter qualquer coisa entre 42 até 50 milímetros de bico. A diferença de 10 milímetros praticamente. E nos machos, mesma coisa. Ó. Macho com bico bem maior, macho com bico bem mais curto. Então tem muita variação tanto dentro dos machos quanto dentro das fêmeas. Por quê? Por que tem diferença entre as fêmeas? Por que tem diferença entre os machos? Por que não é todo mundo igual? Alguma ideia? Tem uma ideia? dúvida. Esse tipo de pinguim, o macho choca o povo também? Boa pergunta, não sei. Porque eu ia chutar que seria para proteger o ovo, puxar para baixo das pernas e tal. Mas eu não sei, tô só chutando. Bom, mas ele está pensando, né? Ah, talvez o comprimento do bico afeta a habilidade que o pinguim tem de manejar os ovos. Pode ser, mas aí percebe que isso é outra relação, né? Tem relação entre o comprimento do bico e se ele cuida dos ovos ou não. Né? Uma outra pergunta, outra relação. A gente poderia fazer inclusive um outro gráfico para responder essa pergunta, né? Se a gente coletasse dados para isso. Mas olhando só para esse gráfico aqui, ó, tem diferença entre macho e fêmea? Tem uma tendência. Mas os machos são todos iguais? Não. As fêmeas são todas iguais? Também não. Por quê?
O que faz um pinguim ter um bico mais comprido ou mais curto? Sendo fêmea ou só sendo macho? O que poderia fazer? Tenho a Biólogo. mínima ideia. Biólogos, façam inferências. Chutem. Vamos chutar. É isso que a gente faz, tá? A gente tem hipóteses. Chuta. Lembra que a gente, Seria lembra na que a gente, procura de alimentos, professor? lembra que a gente pensou Na sobre captura dos isso? peixes? Lembra que a gente pensou exatamente a mesma questão quando a gente estava pensando sobre por que pessoas têm alturas diferentes? Por que pessoas têm tamanhos diferentes? A pergunta é a mesma ideia aqui. Por que pinguins têm tamanhos diferentes? Por que alguns têm bico mais comprido que outros? Biólogos. Em geral, o que pode fazer a forma de facilitar um na animal caça? variar de um para o outro? Pode ajudar na caça? Pra Pode ser. facilitar na caça? Pode ser, talvez. Talvez o bico influencia o quanto ele consegue obter alimento, pode ser. Mas percebe que isso o comprimento do bico afeta outras características, afeta alguma outra capacidade do pinguim. A nossa pergunta é, para início de conversa, por que alguns pinguins têm bicos maiores do que outros? Seria hormônio, testosterona, etc. Hormônios! Genética, não sei. Genética! Alimentação! Talvez um comeu mais e cresceu mais, o outro comeu menos, desnutrido, coitadinho, o bico ficou muito curto. Lembra disso? Então essas são as causas que nós, biólogos, pensamos para variação nas características de qualquer ser vivo. Não é só dos seres humanos. Ah, o pinguim, mesma coisa. Ah, a mosca, mesma coisa. Ah, o peixe, mesma coisa. Né? Então, em geral, a gente pensa duas coisas. Pode ser fatores genéticos. Pode ser que esse pinguim ele herdou os genes dos pais dele que conferiam bicos maiores ou bicos mais curtos. Ou pode ser que alguma característica do ambiente influenciou o desenvolvimento do pinguim. Ele não teve acesso a comida suficiente, cresceu menos, por exemplo. Né? Ou o pinguim tinha mais hormônio do crescimento, produzir mais hormônio do crescimento, porque ele herdou essa característica do seu pai, da sua mãe. Aí cresceu mais, o outro cresceu menos. Tá? Então essas são as causas gerais de variação nas características dos seres vivos. Qualquer ser vivo. Tá? Então lembra disso, essas são as hipóteses gerais dos biólogos. Então talvez esse pinguim aqui, ó, talvez essa pinguina aqui tinha mãe bicuda. Essa aqui tinha mãe do bico curto. Aí essa aqui nasceu com o bico mais comprido e essa mais curto. Simples assim. É uma hipótese, tá? É assim mesmo? Não sei. Mas a gente consegue pensar numa hipótese, percebe? A gente consegue criar uma expectativa. Aí para saber se é assim mesmo, o que a gente tem que fazer? Coleta os dados. Faz um gráfico. Aí vai responder outra pergunta. Apenas percebam que por que as fêmeas não são todas iguais aqui e os machos não são todos iguais? Porque nós conseguimos pensar em outras coisas, outros fatores, outras variáveis que também afetam o comprimento do bico do pinguim, mas que não é simplesmente o sexo. O que afeta o comprimento ou o tamanho de qualquer parte do corpo? O sexo pode afetar? Pode, mas é a única coisa? Não. Tem outros fatores. Então, qualquer outra coisa que também pode afetar o comprimento do bico, está fazendo o que no seu gráfico? Está fazendo isso aqui, ó. Lembra como chama isso aqui? A diferença entre os pontos? Está criando dispersão no seu gráfico. Dispersão. Espalhamento, variabilidade. Porque tem outras coisas influenciando o comprimento do bico ao mesmo tempo que o sexo. Não é só o sexo. Então, alguns estão empurrando para cima, outros estão empurrando para baixo. E aí quando você olha o gráfico, então, espalhamento, dispersão.
Né? Aí o biólogo vai pensar, putz, o que pode ser isso? Que fatores podem ser esses? Aí vai gerar outras hipóteses. Aí isso é outro artigo, é outro trabalho. Entendeu? E assim vai. Pergunta, responde uma. Outra pergunta, responde outra. Aí surge outra pergunta. E vai, e vai, e vai. E assim a ciência avança. Beleza? Alguma pergunta sobre os nossos pinguins de barbicha e o seu dimorfismo sexual? Quem quiser conhecer melhor eles depois, vai lá no Google, Wikipédia, pinguim de barbicha. Ou então vai lá e lê o artigo. Lê o artigo da Jacqueline Brummelhaus, 2015. Beleza? Perguntas? Não, professor. Nenhuma pergunta? 10 minutos então, aí volta aí pra gente terminar nossa conversa de hoje. Quase? Quase por quê? E- O que tá te matando? Oi? O que tá te matando pra tá quase vivo? Tem alguma coisa matando? A preguiça. Ah, a boa e velha preguiça, né? Preguiça faz parte, né? A gente precisa aprender a domar. Bom, a gente vai terminar nossa conversa agora de hoje, tá? Com a atividade que fica para vocês fazerem de hoje, da aula de hoje, certo? Então lembrando que a atividade de hoje vocês têm a partir de agora até sexta-feira à meia-noite para encaminhar, tá? Então vamos ver. Apareceu o pinguim aí para vocês? Apareceu. Todo mundo vendo o pinguim? Pinguim de barbicha? Não, ainda não. Não? Não. Diz aí quando ele aparecer, que a gente precisa que ele apareça. Tentar de novo aqui, vamos ver. Vou parar o compartilhamento aqui e vou começar de novo, tá? Segunda tentativa. E aí? Temos pinguim? Aqui tá ok. Quem não estava vendo, apareceu agora? Não, ainda não, Ainda professor. não? Eita, que a internet tá difícil. Nada ainda? Peraí, acho que agora vai, que apareceu a tela grande aqui. Tá carregando. Mais uns segundos aparece. É. Quando aparecer, avisa a gente aí. Tá. E aí? Carregando ainda?
Apareceu, professor. Deu? Todo mundo? Aham, sim. Beleza. Então, turma, dimorfismo sexual, turma. Esse era o primeiro gráfico que a gente viu, correto? Dimorfismo sexual. Só que vocês coletaram dados para responder duas perguntas e fizeram dois gráficos, né? Então agora a gente vai olhar o outro gráfico. Aí lembra que o outro gráfico tem a ver com esse gráfico também. Como a gente conversou aqui sobre quando a gente olhou para ele, para a dispersão dos pontos no gráfico, né? Então, tem uma relação entre o comprimento do bico e o sexo? Tem. Os machos tendem a ter bicos mais compridos. Porém, os machos todos têm o mesmo comprimento de bico? Não. As fêmeas todas têm o mesmo comprimento de bico? Também não. Por que que é diferente? Por que que tem fêmeas mais bicudas e menos bicudas? E machos com bico maior e bico menor? Aí os biólogos pensam em hipóteses, né? Lembra? Em geral, o que causa variação nas características dos seres vivos? Pode ser genética, pode ser as características herdadas dos pais, ou pode ser características do ambiente, como a disponibilidade de comida, por exemplo. Tá? Então agora a gente vai olhar o segundo gráfico que vocês coletaram dados e fizeram. Tá? Então lembra que a gente pensou que características podem afetar a altura de uma pessoa. Sexo pode afetar? Pode. Dimorfismo sexual. Mas a genética também pode ser importante. Como que a gente pensou? Como eu posso medir esse efeito? Genética. O que é isso? Se tem um efeito genético, significa que os filhos tendem, em algum grau, a parecer com os pais, correto? Então a gente pode esperar que pais mais altos tendam a ter filhos mais altos. Pais mais baixos tendam a ter filhos mais baixos. Beleza? Faz sentido? Então olha a nossa tabela de dados aí. Todo mundo está vendo a tabela? Todo mundo pode ver a tabela de dados? Sim. Sim? Sim. Então essa é a tabela que eu usei para fazer o primeiro gráfico, tá? Então, nota que tem dados aqui de 6 pessoas apenas. Professor, seu áudio está cortando. Tá, eu vou tentar... Pra mim também tá cortando muito. Se vocês não entenderem nada... Achei que fosse só se fosse a minha internet. Aqui tá cortando muito também. Mas provavelmente a internet, tá cortando. Provavelmente a internet. Eu vou tentar falar mais pausadamente. Acho que tá cortando para quase todo mundo, professor. Tá falando cortando para todo mundo, professor. Vocês não entenderam nada que eu falei agora? Ou entenderam alguma coisa? Nada. Eu particularmente não. Fala, Nem eu. Tá. Então vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui, vou falar mais pausadamente. Se alguém estiver cortando muito, provavelmente é a internet, tá? Mas lembra que a aula está gravada. Então, essa aula de hoje vai ficar disponível ainda Deu hoje. uma melhorada, professor. Essa aula de hoje vai ficar disponível ainda hoje, depois da aula. Então, se alguém ficar meio perdido agora no final, porque cortou muito, dá uma olhada lá na aula depois. E aí que o áudio lá vai estar ok, tá? Mas aí vou continuar aqui agora, porque a gente tem o tempo para terminar nossa conversa, tá? Então, essa é a nossa tabela, é a minha tabela de dados. É a mesma tabela que eu usei para fazer o gráfico do dimorfismo sexual nas pessoas, tá? Então agora a gente vai olhar o segundo gráfico para responder a segunda pergunta. A altura média dos pais afeta a altura da pessoa? Aí vocês também fizeram um gráfico sobre isso, né? Mas aí a gente viu que tem uma forma mais simples e mais clara de fazer gráficos, que é
o gráfico de pontos, correto? Então o que a gente vai fazer agora é pensar como eu posso fazer um gráfico de pontos para responder esta pergunta. E aí, a atividade de hoje será: vocês vão usar os dados de vocês, da amostra que vocês já coletaram, para fazer um gráfico que responde esta pergunta. Beleza? Então, ó, vamos para o gráfico. Primeira coisa. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para criar o gráfico? Que responda esta pergunta aqui. Ó. A altura média dos pais afeta a altura da pessoa? Fala aí para mim. Passo 1. O que eu faço? Coletar a altura média dos pais. Perfeito, coletamos. Está aqui, ó. A tabela de dados é essa. Está aqui os dados que eu coletei, tá? 6 pessoas, variáveis, sexo, altura da pessoa em metros e a altura média dos pais da pessoa em metros também. Está aqui os dados. Agora eu quero fazer um gráfico que responde a pergunta. Qual é a primeira coisa que eu faço? Organizar as variáveis nos eixos. Coloca os eixos do gráfico. Desenha os eixos do gráfico, né? Quem são as variáveis que vão nos eixos do gráfico? Quem vai no eixo vertical? Quem vai no eixo horizontal e por quê? Olha a pergunta e pensa um pouco sobre isso. Quem vai no eixo vertical e quem vai no eixo horizontal? A altura média dos pais vai no eixo horizontal. Por quê? E no eixo vertical vai a altura da pessoa. Porque a altura média dos pais está aqui como uma coisa que causa um efeito e a altura da pessoa seria a consequência desse efeito. Perfeito, né? Então, a nossa hipótese é o quê? Eu acho que a altura média dos pais afeta a altura da pessoa. Né? E isso seria um efeito genético, né? A altura da pessoa reflete em parte a altura dos seus pais. É a consequência. Logo, os eixos do gráfico só pode ser como? A altura da pessoa, eixo vertical. A altura média dos pais, eixo horizontal. Lembra como chama? Como chama essa variável no gráfico? Como chama essa variável no gráfico? A altura da pessoa é o que aí? Variável dependente ou independente? É a dependente. Dependente, né? É a variável que sofre ou que reflete algum efeito de outra variável. O próprio nome já sugere isso. Variável dependente, que depende de alguma outra variável. Neste caso, de qual? A altura média dos pais. Então, nesse caso, a gente pode dizer a altura média dos pais é a nossa variável independente. Ou a nossa variável preditora. Preditora de quê? Da altura da pessoa. Tá? Próximo passo. O que falta agora? O que eu preciso fazer agora? O que vai dentro do gráfico? Silêncio, mistério. O que vai dentro do gráfico?
As unidades amostrais. As unidades amostrais, né? Então, muito simples, né? Olha a tabela. Qual é a altura média dos pais? Qual a altura da pessoa? Desenha a unidade amostral dentro do gráfico. Então, primeira pessoa. Primeira pessoa da minha tabela, primeira linha aqui. Laura. Altura média dos pais, 1,65. Altura da Laura, 1,60. Vou no gráfico. Altura média dos pais, 1,65. Onde está isso? Ah, tá bem aqui, ó. 1,65, tá vendo? É a altura média dos pais da Laura. Qual é a altura da Laura? A altura da pessoa, 1,60. Ah, tá bem aqui, ó. A altura da pessoa, 1,60. Então, tem a coordenada Y, tem a coordenada X. Juntos os dois, cai onde? Cai bem aqui, ó. Então, eu vou desenhar um pontinho aqui representando a Laura. Tadá! Todo mundo vendo o ponto aqui? Todo mundo pode ver o ponto? Sim. Este ponto é a Laura. Tá? E o resto? O resto é igual, faz a mesma coisa. Então vamos ver a Andressa. Andressa, altura média dos pais, 1,62. Altura da Andressa, 1,63. Onde está 1,62 aqui na altura dos pais? Ah, bem aqui mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, 1,62. A altura da Andressa é 1,63. Onde está 1,63 aqui na altura da pessoa? Bom, 1,70, 1,60. Aqui no meio é 1,65. Então 1,63 está aqui mais ou menos, né? Um pouquinho mais para baixo de 1,65. Mais ou menos aqui. Então 1,62 com 1,63. Ligo os dois pontinhos no gráfico, as coordenadas. Pã. Desenhei a Andressa, tá? Lucas. A altura média dos pais, 1,69. A altura da pessoa, do Lucas, 1,73. 1,69 está aqui, mais ou menos. A altura média dos pais. 1,63. 1,73. 1,73 está mais ou menos aqui, né? Mais alto aqui. Junta as duas coordenadas. Desenha um pontinho. Pá. Tá aqui o pontinho do Lucas. Gustavo, 1,70, os pais, 1,80. 1,70 nos pais está aqui, ó. 1,80 tá lá no topo do gráfico. Aqui, ó. A altura mais alta que tem na minha tabela de dados, tá vendo? 1,80. Então eu vou fazer um pontinho bem aqui, mais ou menos. Né? A altura dos pais, 1,70. A altura da pessoa, 1,80. Mais ou menos aqui. Esse é o ponto do Gustavo. Repete a mesma coisa para o João. Tadá, tá bem aqui o João, ó, esse pontinho aqui. Repete a mesma coisa para a Mariane. Tadá. Esse pontinho é a Mariane. Minha tabela tinha 6 pessoas, 6 unidades amostrais. Quantos pontos vai ter meu gráfico? 6. Aí está o nosso gráfico. Tranquilo? Todo mundo pegou a ideia? Alguma dúvida sobre como eu fiz esse gráfico? Simples, né? Então agora olha para esse gráfico aí e fala pra gente. Tem relação entre a altura da pessoa e a altura média dos pais? Sim ou não, por quê? Parece que tem, parece que não tem, por quê? Fala aí pra gente. Tem relação ou não tem? Ninguém? Parece que tem, apesar de estar bem disperso. Parece que tem, apesar de bem disperso. Por que que parece que tem? O que te faz pensar isso?
Porque quando os pais têm abaixo de 1,70, a altura dos filhos são abaixo de 1,70. Já acima ou igual, quando a altura dos pais já é de 1,70 ou para cima, a altura dos filhos é acima de 1,70 também. Simples assim, né? Olha as pessoas que têm os pais mais altos. Aqui, ó. Olha a altura delas. Aqui, ó. Mais para cima. Olha as pessoas com pais mais baixos. Aqui. Olha a altura delas. Ah, elas tendem a ser mais baixas, né? Ah, então parece que pessoas com pais mais altos tendem a ser mais altas. Porém, é uma relação perfeita? Não, né? Tem o quê? Tem espalhamento, tem dispersão dos pontos, né? Então você pode ter duas pessoas aqui, ó. Olha essas duas pessoas. Elas têm exatamente a mesma altura média dos pais. Tá vendo aqui, ó? Essa pessoa, altura média dos pais, 1,65. Essa pessoa aqui, ó, altura média dos pais, 1,65. Porém, essa pessoa tem 1,60. E essa pessoa aqui tem quase 1,70. Tá vendo? Por quê? Como é possível? Duas pessoas, os pais têm em média a mesma altura, mas uma tem 1,60, a outra tem quase 1,70. O que explica? O que pode explicar isso? Biólogos. Genética. Fatores ambientais, eu acredito. Outros fatores, talvez, quaisquer, né? Que não sejam a altura média dos pais, concorda? Então o gráfico está mostrando pra gente, está perguntando, ó, tem alguma relação entre a altura da pessoa e a altura média dos pais? Ah, parece que tem, mas ela não é tão forte assim, porque tem um espalhamento dos pontos. Por que tem espalhamento? Porque é só a altura média dos pais que afeta a altura das pessoas? Não, né? A gente tá careca aqui, já falamos trocentas vezes, né? Lembra? Ah, nutrição, hormônios, não sei o que lá. Então, qualquer outra coisa que afeta a altura das pessoas, que não é a altura média dos pais, vai fazer o que com os pontos no seu gráfico? Vai fazer isso aqui, ó. Duas pessoas, os pais tinham a mesma altura. Ah, mas essa aqui nasceu numa família abastada, então ela se alimentou bem durante a infância. Essa aqui nasceu numa favela. Ela não comia direito, ela ficou muito doente quando era criança. Aí essa cresceu mais, essa cresceu menos. Sacou? Por quê? Porque não é só isso aqui que afeta a altura. Tem outras coisas. Então qualquer outra coisa que afeta a sua variável dependente, que não é a variável independente que você está olhando, naturalmente faz o quê? Faz isso, ó, espalha os pontos no seu gráfico. É por isso que no mundo real, quase todos os gráficos que você vai ver são como? São assim, ó, espalhados. Olha os pinguins lá. Olha o espalhamento enorme que tem aqui, ó. Olha a variação enorme que tem entre machos. Olha a variação enorme que tem entre fêmeas. Por quê? Porque no mundo real a gente já imagina que não é só uma coisa que afeta a nossa variável dependente. Pode ter várias coisas afetando. E aí, o legal é que com um gráfico simples como esse, a gente consegue enxergar isso fácil e rapidamente. Beleza? Alguma pergunta sobre esse gráfico? Todo mundo entendeu a ideia? Não. Tranquilo? Então, se está tranquilo, agora é só vocês demonstrarem que está tranquilo mesmo, né? Então, o que vocês vão fazer? Exatamente este gráfico. Porém, usando os dados de vocês.
a amostra de 10 pessoas que vocês coletaram, tá? Então faz um gráfico de pontos com seus dados para responder essa pergunta. A altura média dos pais afeta a altura da pessoa? Então você vai desenhar o gráfico. Desenhar como? Pode desenhar no papel e tirar foto. Ou pode desenhar no computador. Mas tem que desenhar no computador. Não pode usar comandos, funções ou programas prontos para gerar gráficos. Tá? Então tem que desenhar o gráfico. Desenhar como? Que nem eu fiz aqui, ó. Que nem eu fiz esse gráfico aqui, tá? PowerPoint. Ah, eu não gosto do PowerPoint. Usa outro programa que você quiser. Faz no Paint, tá? Faz no Photoshop. Ah, eu gosto do CorelDRAW porque é mais difícil. Então usa o CorelDRAW. Ah, eu gosto do Canva. Talvez você consiga fazer no Canva também, tá? Faz onde você bem entender. A regra é apenas uma. Você tem que desenhar. Beleza? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Dúvida sobre a atividade? Tá claro? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Muito bem. Então, boa atividade para vocês. Bom resto de semana. Bom fim de semana. Quem tiver problema, joga lá no grupo, pergunta da gente que a gente resolve, tá? Lembrando de novo, esta Boa tarde, aula... professor. Bom fim de semana. Valeu, boa tarde, bom fim de semana. Esta aula tá gravada e eu já vou liberar ela hoje ainda para vocês, tá? Então quem esquecer alguma coisa pode olhar ela de novo. Beleza? Então é isso aí. Bom fim de semana para todo mundo, cuidem-se. E até... Obrigada, professor. Boa final de a- semana. até daqui a pouco.